o órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Porque faz parte da realidade, como Deus a criou, que a vitalidade de uma nação não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Assim como a planta tira da terra fértil a sua seiva para o seu desenvolvimento, seu arrochar, assim também a sociedade ela tem que saber. Um bom governante tem que saber ver quais são as aspirações autênticas do seu povo, na medida que ele é cristão, na medida que ele é católico. De onde todos já ouviram a expressão Vox Populi, Vox Dei. Esse dito, assim, não é verdadeiro. Porque se Vox Populi fosse Vox Dei, Hitler foi eleito com praticamente 90% dos votos alemães. Nós temos uma presidenta, como ela gosta de ser chamada, que foi uma estudanta, ou pretenta, foi eleita também. Mas a fórmula perfeita é Vox Populi Dei, Vox Dei. Na voz de um povo fiel à lei de Deus, fiel a Deus, um governante tem que saber quais são os desígnios de Deus para seu povo. Vox Populi Dei, Vox Dei, não. A voz do povo de Deus, na voz do povo de Deus deve conhecer a vontade de Deus. De onde exatamente o fato de um bom governante, ele tem que saber auscultar continuamente as aspirações autênticas do seu povo fiel, somar isso à sua longa experiência pessoal para orientar a esse povo na realização do desígnio de glória que Deus nosso Senhor tem para a sua pátria. Essa é a missão de um rei. Ele tem que saber auscultar, saber ouvir. E aí sim se pode falar no sentido verdadeiro da palavra democracia. Porque democracia não é por um voto numa caixa de sapato a cada 4 anos, como era um tempo atrás, ou agora apertar um botão. Isso não é democracia. Absolutamente não é. E aí vale quem tem dinheiro, quem paga campanha, etc, etc. E nós não estamos vendo como é que o Brasil está sendo conduzido no sentido contrário à sua vocação histórica. Nessa grande batalha, como foi dito aqui pelo meu amigo Fernando, os vermelhos ficaram verdes, ficaram ambientalistas. E pelo fato de eles não aceitarem a realeza do nosso Senhor Jesus Cristo, não aceitarem a expiação como ela foi feita, eles procuram apresentar a natureza e deificar a natureza. Eles têm uma visão panteísta. Para eles, tudo é Deus. E o homem é o grande predador da natureza. Na nossa visão, é exatamente o contrário. O homem, eu estava conversando aqui com um seminarista aqui presente, o homem não é predador, o homem é o jardineiro de Deus. Assim como se diz que as joias são as netas de Deus, porque foram feitas pelos filhos de Deus, pegaram uma pedra bruta, fizeram daqui uma joia esplendorosa, assim também o homem é chamado de jardineiro de Deus. E quando nós visitamos o Brasil, nós vemos qual é a realidade que esse povo cristão foi realizando no decorrer da sua história. Se a gente lê a imprensa diária, a impressão é que nós estamos destruindo tudo. Que o Brasil, os brasileiros são os grandes predadores. Que o Brasil é o responsável pela poluição atmosférica, o responsável pelo aquecimento global. O Brasil está aqui cortando a última árvore da Amazônia. Está acabando a água. Então, o aquecimento global são todos mitos, que não tem nenhum fundamento na realidade. E nesse livro, depois de fazer uma introdução mostrando exatamente que está nos planos de Deus que o homem cultive a terra, cultive as plantas, crie os animais, nós mostramos qual é a realidade atual do Brasil. E nós mostramos que exatamente o Brasil, segundo estudos, eu tenho toda a documentação, já está nesse livro, o Brasil, do ponto de vista ecológico, é um dos países mais bem conservados do planeta. Não tem dúvida, alguns problemas existem. Alguns problemas ambientais existem, alguns até bem sérios. Só que não estão no campo, como eles dizem, estão na cidade. Eu estava vendo ainda hoje um estudo, um texto, que mostra que 30% da mortalidade no Brasil vem do quê? Da falta de saneamento básico nas cidades. Portanto, não é do campo que está o problema.
No campo, pelo contrário, o Brasil é magnificamente bem conservado. Tem seus problemas, né? Ninguém pode negar, mas o Brasil, isso ninguém comenta, o Brasil até hoje tem 69% da sua vegetação original preservada. A Amazônia está em 84% como estava no tempo de Pedro Álvares Cabral. Dizem, a impressão que se tem aqui no sul, quando se fala da Amazônia, eles estão cortando a última árvore da Amazônia. Estão queimando a Amazônia. Estão queimando o pulmão do mundo. Mentira. Não tem nenhum fundamento. Isso é baseado em estudo da Embrapa, que fotografa o Brasil com satélite de 8 a 8 horas, uma pressão milimétrica. 84% da Amazônia está intacta. Dizem que o Brasil é o que mais polui. Mentira. A poluição atmosférica, segundo os cientistas mais atualizados, 27% da poluição atmosférica vem da China, 19% dos Estados Unidos, 5,5% vem da Rússia, 4,8% da Índia, 3,9% do Japão, e o Brasil, que é o quinto maior país do mundo, colabora com apenas 1,4% da poluição atmosférica. 1,4%, nada. Nada. E, ao mesmo tempo, o Brasil vem realizando a sua missão. Se Deus não deu tantas terras e tão férteis, é por bem do povo brasileiro, mas também por bem da humanidade. O Brasil hoje alimenta, segundo dados científicos irrefutáveis, 1 bilhão de pessoas. O Brasil produz alimentos para 1 bilhão de pessoas. Nós somos cerca de 200 milhões. O Brasil produz 5 vezes mais do que consome. Já tem uma ideia, suco de laranja. O Brasil, de cada 4 sucos de laranja que você pega no mundo, 3 vêm do Brasil. 75% da produção de suco de laranja do mundo vem do Brasil. Café, 40%. O Brasil, esse ano, foi o maior exportador de grãos. Não, mas são latifundiários que lucram com isso. Não, o principal beneficiário é o povo. O preço da cesta básica, o custo da cesta básica, nos últimos decênios, caiu para metade. Hoje em dia, o povo compra uma cesta básica com a metade que comprava há 20 ou 30 anos atrás. E esses agricultores hoje são apresentados como grandes vilões da nossa parte. São esses alguns dados que nós precisaremos conhecer para poder refutar essa campanha que existe contra o Brasil, uma campanha internacional. Falam da cana-de-açúcar. É preciso acabar com os canaviais. Não pode, houve uma campanha internacional contra o etanol. Quer dizer, não, vamos derrubar a Amazônia para plantar açúcar. Não tem fundamento nenhum. Em primeiro lugar, o argentino que conhece o Brasil como eu, sabe disso. Cana não dá na Amazônia. Como não dá na Europa também. Porque a cana não pode ser em terra muito úmida. Cana não dá na Amazônia. Bom, mas o resto do Brasil, cana é das vegetais que menos esgota a terra. Basta ver o Nordeste. Se planta cana no Nordeste há 500 anos, na mesma terra. Por quê? Porque o que é açúcar? Açúcar é carbono, oxigênio e hidrogênio. De onde é que a planta tira o carbono, o oxigênio e o hidrogênio? Da atmosfera. Planta-se cana há 500 anos sobre a terra continua produzindo. Quer dizer, os mitos que correm por aí, sim, poderia dar dezenas de outros, mas eu deixo, acho que se interessar, pode pesquisar no livro. Outros mitos. A questão é aquecimento global. Outra grande mentira. Os cientistas, hoje em dia é interessante, graças à igreja, nós temos os ciclos para reconstituir a temperatura nos últimos 1000 anos. Por quê? Porque um mosteiro da Suíça registrava a temperatura de cada dia. Isso vê que é cíclico. E os livros paroquiais franceses, que também registravam a temperatura. Hoje em dia, com os livros paroquiais franceses, esse dado desse mosteiro da Suíça, se tem a curva
como estudo foi cíclico. E houve períodos muito mais quentes na história. Dou dois argumentos absolutamente refutáveis. Como é que chama a Groenlândia em inglês? Greenland. Terra verde. Havia agricultura, pecuária, cidades, bispos na Groenlândia. Populações. Hoje em dia é uma ilha gelada. Um outro argumento interessante, também dos cientistas, eles descobriram na Sibéria alguns mamutes debaixo da camada de gelo. Tiraram o mamute, fizeram autópsia do mamute, encontraram no estômago do mamute ervas de regiões temperadas. Quer dizer, aquela região é uma região temperada, que foi uma onda de frio, ficou congelada. O mundo já foi muito mais quente que é hoje em dia. A própria Idade Média, o progresso muito grande, extraordinário que a Idade Média teve, foi exatamente graças a um longo período quente que houve na Idade Média. Nessa curva, que é assim, o período da Idade Média, um longo período quente que favoreceu a agricultura. Depois houve oscilações e nós chegamos nos últimos alguns anos atrás ao topo de um período cíclico de aquecimento. Hoje, todos os cientistas sérios afirmam que nós estamos num período de resfriamento. O topo foi em 1998. E depois desse período de aquecimento, o planeta aqueceu-se de uma barbaridade, 0,8 graus centígrados. E o calor é bom. Por que o Brasil é tão rico? Porque tem clima quente e úmido. Daí a riqueza do Brasil. Não é o Canadá. O Canadá tem uma colheita exprimida em 2 invernos. Nós podemos ter 2, 3 ou 4 colheitas na mesma terra. No Nordeste é assim. O Piauí já marcha para ser terceiro, maior produtor. Exatamente. O Piauí. Piauí é quente. O Piauí é quente. Aquele sul do Piauí é fertilíssimo. Então, tende a ser um dos maiores produtores de soja. O Piauí, que antigamente ninguém dava valor no Piauí. Mas são uma série de mitos que era preciso que nós conheçamos para fazer uma campanha para desmentir isso, em defesa do Brasil, em defesa da situação cristã do Brasil. Eles falam muito hoje em dia, segundo o Código Florestal foi aprovado, se aplicar a lei, mais de 70% do Brasil fica engessado. Não pode fazer mais nada. Não se pode mais ampliar a nossa área agrícola. Não porque as florestas são sacrossantas. Agora o último que inventaram é o cerrado. O sacrossanto cerrado. Você que tem muito cerrado no Piauí sabe que o cerrado o que é que dá? Cascavel, cupim e carrapato. Um grande ecólogo, né, hoje se chamaria de ecologista, ele fica curioso. O Dr. Gilberto Miranda, que é um dos maiores ecólogos do Brasil, o maior cientista hoje em dia. Quando vem falar com ele de biodiversidade, ele não tem biodiversidade nada, é bioadversidade. Por quê? Porque as florestas também têm que ser plantadas, têm que ser cultivadas. Eu vou chocar-nos a todos aqui. Mas quem entende de floresta, de matas, sabe que o instrumento mais útil para a conservação e para a sanidade de uma floresta, sabe qual é o instrumento ou não? O machado. É. Porque tem que cortar as árvores velhas para que as árvores jovens cresçam. Se não cortar as árvores velhas, as jovens não crescem. Isso qualquer pessoa que entenda, engenheiros florestais sabem disso. E numa floresta ela tem que ser cultivada. Eu estive agora com um parente meu na Europa que tinha terras na Áustria e na Tchecoslováquia. Hoje a República Tcheca e a Eslováquia na divisa. E tinha uma parte que ficou na parte austríaca. E florestas plantadas. Só que a propriedade foi dividida entre a Áustria, no qual havia livre iniciativa, propriedade privada, e o lado comunista, que não tinha livre iniciativa, e as florestas eram estatais, não eram cultivadas. O grande problema dele é que continuamente as pragas das florestas não cultivadas, não tratadas, invadiam a parte tratada. Por
qualquer pessoa que tem um sítio, por exemplo, se tem um vizinho que não carga